Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Vamos, nesse momento, passar a palavra para nossa querida irmã Letícia Serra, que fará a leitura da página, para que possamos assim dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância nesta noite. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Além do túmulo. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que é lógica, envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitando no tempo? Como acreditar permaneceram adormecidas milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação dos esforços e da vida. Vamos fazer a nossa prece, meus irmãos, elevando a Deus os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que possamos receber a mensagem desta noite e guardá-las em nossos corações para vivenciá-las no nosso dia a dia. E neste momento, os bons espíritos, nossos mentores espirituais, estejam entre nós, nos intuindo, nos direcionando sempre a trilhar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da união. Agradecemos a Deus e a Jesus por esses momentos que aqui passamos, que eles possam abençoar a todos os nossos irmãos que estão em comunhão conosco através dos seus pensamentos. Muita paz a todos e Jesus esteja entre nós, hoje e sempre. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Wanda Genário para fazer o estudo dessa noite. A nossa referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, itens de 1 a 17. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus, irmão e amigo, esteja conosco, nos envolvendo no seu amor.
As nossas reflexões de hoje estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São os itens de 1 a 17. Esta passagem do Evangelho nos esclarece a importância da reencarnação para a elevação do homem. É uma oportunidade de aperfeiçoar-se e construir o nosso próprio destino. Vamos ouvir o item 1. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes disse: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. Podemos observar que quando Jesus faz a pergunta ao discípulo de quem o povo achava que era ele, e responde que é Elias, Moisés, João Batista, Jeremias ou alguns dos profetas, estes já não estavam mais encarnados. Então, temos a ideia de que os judeus tinham conhecimento da reencarnação, mas com o nome de ressurreição, pois ainda não entendia qual a ligação da alma com o corpo. Vamos buscar a definição para ressurreição e reencarnação. Ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto. Mas já sabemos que a ciência já comprovou ser impossível. Seria contrário à natureza, um homem que estivesse morto voltar à vida, pois a alma é desligada do corpo quando ocorre a morte. Um caso de ressurreição bastante conhecido é de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Mas hoje sabemos que ele não estava morto, mas em estado de catalepsia. E Jesus, com sua poderosa vontade, magnetismo e um grande amor, chama Lázaro à vida, porque seu perispírito ainda não tinha se desligado do corpo. Reencarnação é o retorno do espírito em um novo corpo e traz consigo a bagagem do aprendizado de outras vidas em vários corpos diferentes. Na transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, os discípulos viram os espíritos de Moisés e Elias junto a ele. E os profetas anunciavam que antes do Cristo vir à Terra, Elias retornaria para preparar o caminho para a vinda do Messias. Vamos lembrar que Moisés havia proibido a comunicação com os mortos e havia uma punição muito severa. E essa passagem nos leva a crer que se Moisés proíbe, é uma prova de que era possível se comunicar com os espíritos, que sobrevive ao fim da vida no corpo físico.
e não se proíbe o que não existe. No item 3, do mesmo item 4, nos diz assim: após a transfiguração, seus discípulos interrogaram-no e lhe disseram: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhe falaram. Está em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, e Marcos capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. E mais uma vez nesse item, temos a confirmação da reencarnação. Diante das perguntas do discípulo, Jesus diz que Elias já tinha retornado e estivera entre eles, como João Batista, espírito ou alma de Elias em outro corpo material. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 67, Emmanuel nos esclarece que várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases do movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que o precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, no capítulo 9, versículo 30, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Vamos refletir sobre a frase que dá título ao capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entre os fariseus havia um homem que era membro do Sinédrio, rico, doutor da lei, e entre outras atividades fazia a interpretação dos textos religiosos. Seu nome era Nicodemos. Vai ao encontro de Jesus altas horas da noite, talvez para não ser visto, pois os doutores da época rejeitavam Jesus e as suas ideias. Então pergunta: o que deveria fazer para conhecer o reino de Deus? Jesus responde: nascer de novo. Nicodemos fica sem entender. Como nascer de novo? Um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Mas Jesus continua afirmando que é necessário que o homem nasça e renasça. Nicodemos estava pensando no nascer do corpo material de uma mãe. Nesta passagem, os ensinamentos de Jesus devem ser interpretados sob a perspectiva da vida eterna. Jesus continua: somente entrará no reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Até hoje, podemos lembrar do líquido amniótico, onde gera a vida. O espírito é símbolo da natureza inteligente. Renascer do espírito
corresponde a renascer com sua alma. Jesus também fala: o que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele não deixa dúvida. Separa a origem do corpo e do espírito, esclarecendo que o corpo pode gerar outro corpo, mas não gera o espírito. Esse só Deus poderá formar. Os traços físicos podem ser transmitidos ao filho pelos pais, mas as características morais pertencem ao espírito, que traz consigo de vidas anteriores. E Jesus continua a explicar que o espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Kardec diz que se pode entender essas palavras como uma referência ao Espírito de Deus, que, sendo onipresente, está sempre em toda parte, e não o podemos localizar, como também pode se referir ao espírito do homem, que ao reencarnar, tudo esquece das existências anteriores, nada sabendo o que foi ou o que virá a ser. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde ele veio, pois se reconheceria o seu começo. Mais uma vez, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 111, Jesus disse a Nicodemos: És mestre em Israel e não sabes isto? E Emmanuel nos diz assim: é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a existência do Espírito. E assim, meus irmãos, depois desses esclarecimentos já relatados, observamos que os judeus acreditavam na reencarnação, que essa ideia não surgiu com o Espiritismo, que não contraria os princípios do cristianismo, e o próprio Cristo mostrou que os espíritos renascem em outros corpos. A reencarnação está registrada em inúmeras passagens do Antigo Testamento. Faz parte da lei de Deus. O Espiritismo estuda a fundo e torna compreensível a humanidade. A reencarnação é uma oportunidade que temos de rever nossos erros e acertos, e, como foi dito, construir nosso próprio destino. Ao término de cada passagem terrena, é possível avaliar a dimensão da evolução espiritual. E com a ajuda dos mentores e dos construtores da vida, que organiza com o máximo cuidado e competência os planos da volta ao corpo material. Os espíritos reencarnam várias vezes, sofrendo a prova de uma nova existência, depurando a alma. Mas para isso é necessário a prova na vida corporal, com o objetivo de se tornarem espíritos puros. Os espíritos sabem que têm que retornar ao corpo, mas ignora quando isso
acontecerá. Ficam no plano espiritual, se preparando. A reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina, que não condena ninguém aos sofrimentos eternos por causa de erro de outras vidas, muitas vezes cometido em momento de insanidade. O processo de reencarnação acontece com objetivo ou motivo, pois os seres podem estar em missão, provação ou expiação. Na Gênesis, no capítulo 1, item 34, nos diz assim: a pluralidade das existências é uma das leis mais importantes revelada pelo Espiritismo, que demonstra a realidade e a necessidade da lei de progresso. Por essa lei, o homem explica todas as anomalias, todas as dificuldades que se apresentam na vida terrena. Sem a reencarnação, como se explicaria a necessidade das mortes prematuras, as diferentes habilidades intelectuais e morais? Pela encarnação, os homens são solidários uns com os outros e as relações se perpetuam no mundo corporal e no mundo espiritual. Cai os preconceitos de raça, de casta, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobres, grandes senhores ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, uma vez que a reencarnação é uma lei da natureza, uma lei divina, e todos estão submetidos a ela. Fica longe a ideia de que a dificuldade é um castigo, pois Deus, um Pai amoroso, bondoso, quer o melhor para os seus filhos. Ele apenas nos corrige. E assim, meus irmãos, chegamos ao final das nossas reflexões. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos as nossas companheiras e irmãs Letícia e Wanda pela participação na nossa reunião desta noite. Que Jesus lhes abençoe. E agora, meus irmãos, façamos a nossa prece final em agradecimento. Em agradecimento, meus irmãos, a Deus nosso Pai, por estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando, aprendendo e trabalhando em benefício dos menos favorecidos, daqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, onde quer que se encontrem, seja nos seus lares, seja nos hospitais, seja nas ruas, que todos recebam nesta noite as bênçãos salutares do divino e amado Mestre Jesus para a recuperação da sua saúde física, mental e espiritual. Deus seja com cada um de nós e que possamos a cada dia caminhar sempre envolvidos com a sua luz. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E possamos ainda, meus irmãos, continuar com os nossos pensamentos aos céus para rogar a Deus nosso Pai, que todos os nossos irmãos, cujos nomes trazemos em nossos corações, possam receber o tratamento do passe à distância, onde quer que estejam, que a luz divina do amor de Deus possa envolver a cada um
restaurando-lhes a saúde, trazendo-lhes a medicação necessária para o seu restabelecimento, para as suas recuperações físicas e mentais e espirituais. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz.